Olá, gente. Eu sou a Edigiane, a professora de matemática, e hoje nós vamos ver a aula sobre razão e proporção, tá bom? Então, primeiro, o que é razão? O que é que a gente entende por razão, certo? Então, sendo A e B dois números racionais com B diferente de zero, denomina-se razão entre A e B, ou razão de A para B, justamente esse quociente aí, ó, A sobre B, que é em forma de fração, ou A dividido por B, que é na forma de divisão, usual da divisão, certo? Então, o que significa esse A e o que significa esse B? O A gente chama na nossa razão de antecedente e o B nós chamamos de consequente, certo? E quais são as formas que a gente tem para ler uma razão? Nós podemos ler uma razão das seguintes formas, ó. Razão de A para B, ou A está para B, ou A para B, certo? Então, nós temos aí esse exemplo inicial, tá? Então, de 15 arremessos à cesta, Susan acertou 9, Então, qual a razão entre o número de acertos e o número total de arremessos à cesta feitos por ela? Então, o que é que a gente sabe? De 15, ela acertou 9. Qual é a ordem que está aparecendo aí? Qual é a razão de quê? Qual é a ordem dessa razão? Então, está querendo o número de acertos para o número total de arremesso. Então, o nosso A, ele vai estar sendo representado pelo número de acertos. Então, nós vamos ter lá no antecedente, o número 9. E no consequente, o número 15, que é o número total de arremesso, certo? Então, chegamos aí a essa razão, que a gente pode ler, podemos ler 9 está para 15, razão de 9 para 15, ou 9 para 15, certo? Só que aí o que é que a gente percebe, gente? Que a gente pode simplificar essa fração, A gente pode simplificar ela por 3. Quando a gente dividir 9 por 3, vamos encontrar 3. E 15 por 3, vamos encontrar 5. Então, chegamos, à nossa fração irredutível, a nossa razão. Então, nós vamos ter que, a razão entre o número de acertos e o número total de arremessos, a cesta feita por Susan, vai ser de 3 para 15, certo? Bem simples essa parte inicial de razão, tá bom? E aí, nós temos algumas razões especiais, certo? Que tenho certeza que muitos de vocês já se depararam, certo? Ao longo aí dessa vida estudantil, tá? Ou até mesmo no nosso dia a dia, Principalmente quem dirige e tudo mais, com certeza já se deparou com essa primeira razão aí que eu trouxe, certo? São 4, tá? A primeira delas é a velocidade média, Então, como é que a gente calcula a velocidade média, O que é que a gente precisa, Quais são as grandezas que a gente precisa ter para encontrar a nossa velocidade média? Então, a velocidade média ela é uma razão, entre a distância percorrida pelo tempo gasto, certo? Tá padrão. Então, quando a gente quiser saber sempre a velocidade média, a gente precisa saber a distância que a gente percorreu e o tempo que foi utilizado, tá? Então, nesse exemplo, nós temos, um trem percorreu a distância de 453 quilômetros em 6 horas. Então, qual foi a velocidade média do trem nesse percurso? Então, para a gente descobrir, basta que a gente pegue a nossa distância, que foi 453 quilômetros, e divida por 6. E aí, quando a gente realiza essa divisão, certo? Nós vamos encontrar 75,5, tá? Vamos ver como foi que essa divisão foi feita, Nós pegamos, 453 e dividimos por 6. Não foi isso? Então, vamos ter aqui, 45. 45 dividido por 6, o máximo que a gente pode colocar aqui é 7. Porque 7 vezes 6 vai dar 42. 5 menos 2 vai dar 3, que é 0. Baixamos o 3, 33 dividido por 6 vai ser 5. 5 vezes 6 é 30, certo? 3 menos 0 é 3, 3 menos 3, nada. Aí o que é que acontece? A gente pode continuar dividindo, lembrar lá de divisão, Que o resultado dá um número decimal, certo? Continuando dividindo, o que é que a gente precisa fazer, Acrescenta um 0 aqui, para ficar um número que conseguimos, dividir por 6, e uma vírgula no quociente, tá? Então, 30 dividido por 6 vai dar 5. E aí acaba a nossa divisão.
tá? Então, por isso, né, que nós temos o que aqui? 75,5. E quais são as unidades de medidas, né, que a gente utilizou na questão? Foi quilômetros, né, por hora, certo? Então, é dessa forma que a gente efetua essa divisão, tá bom? A próxima razão que eu trago aqui, ó, é a escala, né, que geralmente vem em mapas. Se vocês observarem algum mapa aí, um mapa mundo, esses mapas que a gente vê aí em geografia e tudo mais, às vezes até tem alguns gráficos, nós vamos nos deparar com essa razão aí, que é a escala, tá? E às vezes algumas pessoas têm dificuldade, né, de entender o que cada coisa significa, como é que a gente efetua esses cálculos, como é que a gente chega a esse resultado, né? Então vamos lá, o que é a escala? Como é que a gente encontra a escala, certo? Então a escala ela vai ser igual à razão entre o comprimento de um desenho, né, ou seja, o tamanho que está sendo ali, né, no desenho, sobre, né, o comprimento real. Tá? Então, a gente sempre vai ter o comprimento que está no desenho dividido, né, pelo comprimento real, né, que é o que vale realmente aquele tamanho ali, certo? Então, o exemplo que eu trouxe foi o seguinte, a distância em linha reta entre duas cidades é de 320 quilômetros, tá? Em um mapa, essa distância é representada por 20 centímetros. E aí a questão quer saber, ó, em qual escala esse mapa foi confeccionado, tá? Então, vamos aqui, pessoal, ó, primeiro, vamos entender o que é que a gente precisa fazer inicialmente. O que é que a gente observa de acordo com a questão? Que as unidades, elas não estão iguais, certo? Nós temos 320 quilômetros, não é isso? Para, né, e diz que a distância no mapa é representada em 20 centímetros. O que é que isso quer dizer? Que aqui é o comprimento real, certo? E aqui é o nosso comprimento do desenho, ou no desenho, ou de um desenho, certo? E o que é que a gente observa? Aqui está em centímetros e aqui está em quilômetro. Então, a gente não pode dividir, né, em duas unidades, em unidades diferentes. A gente precisa manter a mesma unidade de medida. E se a escala, gente, geralmente é centímetros que a gente usa, né, já que está se tratando de um desenho, né? Um mapa, como é que vai ter um mapa com quilômetros, né? Então, geralmente é em centímetros, tá? Então, a gente precisa transformar 320 quilômetros para centímetros. E, para isso, a gente precisa lembrar lá das unidades de medida de comprimento. Como é que ela vem, ó? Aquela tabelinha aí. Então, nós temos quilômetro, hectômetro, né? Que é assim, HM. Temos decâmetro, que é DAM. Depois temos o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Não é assim? Geralmente as tabelas elas vêm com essa representação, certo? Pode ter alguma variação de alguma literatura para outra, mas é isso aqui que significa, certo? As unidades de medida de comprimento. Então nós temos aqui, ó, 320 quilômetros, não está aqui? Só que a gente precisa transformar ele para quanto? Não é para centímetros? Então ele precisa chegar aqui, ó. E o que é que a gente vai fazendo para completar esse valor até chegar aqui? Nós vamos acrescentando zeros, ó. Então, acrescentamos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, esse número agora, ó, ele não vai ser mais 320 quilômetros. A gente transformou ele, ó, para 300, vamos ter, ó, de 3 em 3, ó, 32 milhões, certo? Centímetros, tá bom? Então, 320 quilômetros é igual a 32 milhões de centímetros, certo? Então, o que é que a gente faz agora? Agora sim, a gente pode, né, fazer lá a nossa razão, que a razão de escala diz o quê? Tem que ser o comprimento no desenho, que é quanto? 20, sobre, né, o comprimento real, né? Então, vai ser 32 milhões, não é isso? Aqui é só para separar, certo, gente? Não é multiplicação, não, tá? 32 milhões, tá bom? Então, o que é que a gente faz aqui? Não uma fração, então a gente pode simplificar, ó. Tem zero no final aqui, com zero aqui, podemos simplificar esse zero, já facilita aí nossa vida. Nós temos agora 2 sobre
320 mil. Não é isso? Então, a gente pode fazer o que? A simplificação de fração, aí, faz mais rápido. Ó. 2 dividido por 2 ó, vai dar 1. Como é que a gente pode dividir isso aqui de forma mais rápida e direta? Um é um monte de zero, basta dividir quem então primeiro? Esses aqui que não são zero. Ó. Então, 32 dividido por 2 vai dar 16, não é? E precisamos acrescentar quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, o que é que nós encontramos aí? Aí temos 1 sobre 116 milhões. Então, para aí, vamos ver, contar aqui direitinho, de 3 em 3. Então, temos 1 milhão, ó, 3 aqui, mais 3 aqui, 1 milhão e 600 mil, certo? Então, o que é que isso quer dizer? Que nós temos 1 para 1 milhão e 600 mil. O que é que isso quer dizer? Que 1 centímetro, né, no desenho, está para 1 milhão e 600 mil centímetros do tamanho real. Isso aqui, né, centímetros, ficou um número muito grande, lembre, porque está em centímetro. Mas se a gente quisesse voltar para quilômetros, bastava a gente retirar aqui, ó, 5 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, encontraríamos apenas 16 quilômetros, certo? E qual é a forma de representação de escala, né? Que vocês podem estar estranhando essa forma aqui no formato de fração. Por quê? Porque geralmente escala, ó, pode ser dessa forma, né? Ou ela vem assim, ó. 1, aí vem esse símbolo aqui da divisão, né? Seria 1 milhão e 600 mil. Então, como é que a gente ia ler isso aqui, essa escala? É 1 para 1 milhão e 600 mil, né? 1 está para 1 milhão e 600 mil. Ou então, 1 centímetro do desenho corresponde a 1 milhão e 600 centímetros no tamanho real, tá bom? A próxima razão que temos aí, ó, é a densidade de um corpo, certo? Então, como é que a gente encontra a densidade de um corpo? Ela vai ser representada por massa do corpo, né, sobre o volume do corpo. Então, como é que a gente leria isso em forma de razão? A massa do corpo está para o volume do corpo, tá? E temos aí esse exemplo. Então, uma escultura em bronze tem 3,5 quilogramas de massa e volume de 400 centímetros cúbicos. E a pergunta vem, qual a densidade dessa escultura? Então, o que é que vocês já observam aí de cara? Que esse 3,5 quilos, né, ou quilogramas, ele precisa ser transformado para gramas, que é a unidade padrão de densidade. Então, como é que a gente faz para transformar quilos em gramas? Nós multiplicamos por 1000, certo? E porque 1 quilo não tem 1000 gramas, então a gente multiplica por 1000, certo? Para transformar quilos para grama, tá? Então, quando a gente faz essa multiplicação, nós chegamos em 3.500, tá? Isso é a massa do corpo, né? Da escultura aí de bronze. E dividimos, né, pelo volume, que já está aí, que é 400, né? Então, a relação das unidades de medida para densidade vai ser grama para centímetros cúbicos, né? Então, já está ok aí, né? A gente já fez a nossa alteração. Então, quando a gente divide 3.500 por 400, né, nós chegamos em 8,75 gramas, né, por centímetros cúbicos, tá? E a última razão especial que nós temos é a densidade demográfica, né? Então, como é que a gente encontra a densidade demográfica? Então, a densidade demográfica ela vai ser dada pelo número de habitantes sobre a área da região ocupada, tá? Então, o exemplo que temos aí é uma região do interior do Brasil, tem uma população de 64.200 habitantes e ocupa uma área de 15.000 quilômetros quadrados. Então, qual a densidade demográfica dessa região? Então, já está nas unidades de medida padrão, né? Habitantes, né? O total de habitantes por quilômetro. Então, tranquilo, certo? Se é área, então é quilômetros ao quadrado, né? Então, nós vamos ter 64.200 dividido por 15.000. Quando a gente efetuar essa divisão, nós vamos chegar em 4,28 habitantes por quilômetros quadrados, certo? Então, vamos lá. Quando a gente sai da razão, né, nós vamos ver
proporção. Porque o que é? O que é uma proporção? Uma proporção é justamente uma igualdade entre duas razões, certo? Então, se a gente conhece, sabe o que é uma razão, a gente sabe o que é uma proporção, né? Só que vai ter uma igualdade entre, vamos ter duas razões, né? E uma igualdade entre eles, certo? Então, 4 números racionais, A, B, C e D, diferentes de zero, tomados nessa ordem, formam uma proporção quando? Tá? Tem um critério para ser uma proporção. Aí tem aí as duas representações, certo? De proporção. Nós podemos ter aí A dividido por B igual a C dividido por D, ou, né, na forma mais usual, que a gente vai encontrar a proporção, que é em forma de fração, né, como a gente viu lá nas razões. Então, nós vamos ter A sobre B igual a C sobre D. E como é que a gente vai ler essa proporção? Né? Nós vamos ler, ó, A está para B, assim como C está para D, certo? E nós temos os termos da proporção, que é importante a gente ter esse conhecimento, porque depois na propriedade, né, que a gente vai utilizar para resolver as proporções, a gente precisa conhecer quem são esses termos para poder efetuar nossos cálculos de forma correta, certo? Então, os extremos da proporção sempre vão ser quem está aí na posição do A e quem estiver aí na posição do D, certo? E os meios serão quem estiver na posição do B e na posição do C, certo? Então, extremos A e D, meios B e C, tá? Então, temos aí agora a propriedade fundamental das proporções, certo? É a regra básica das proporções, o que é que a gente precisa para resolver uma proporção, certo? Então, de modo geral, em toda proporção, o produto dos extremos, tá vendo que a gente precisa conhecer quem são esses termos, é igual ao produto dos meios, certo? E vice-versa. Então, nós temos A está para B, assim como C está para D, se somente se, ó, esse símbolo significa isso que está aí, tá? A vezes D, né, que são os nossos extremos, foi igual a B vezes C, que são os nossos meios, certo? E aí nós temos esse exemplo. 6 sobre 24 igual a... Não, 6 está para 24, assim como 5 está para x, certo? Então, como é que a gente faz, ó, essa proporção de forma bem rapidinha, utilizando o nosso modo prático, ó. 6 está para 24, assim como 5 está para x. Como é que a gente faz para encontrar esse valor de x rapidamente, ó? Extremos com extremos, meios com meios, certo? Então, isso aqui vamos ter, ó, 6 vezes x, 6x, igual a quem? 24 vezes 5, ou 5 vezes 24, lembre, a ordem não altera o resultado, certo? Então, nós vamos ter 6x igual a 24 vezes 5, gente, é igual a 120, certo? Então, vamos ter aqui, ó, x igual a 120 sobre 6, certo? Então, x vai ser igual a 20, certo? É isso, a propriedade nos manda, nos diz para fazer isso, certo? É como que nos autoriza a fazer isso, certo? Então, nós temos mais outras duas propriedades, certo? Então, nessa primeira propriedade aí, ó, nós temos A está para B, assim como C está para D, né, a nossa proporção. Então, se somente se, ó, se somente se, ó, A mais B estiver para A e C mais D estiver para C, certo? E também, né, a gente pode ter outra forma. A mais B está para B, assim como C mais D está para D. Certo, gente? Isso é uma propriedade. É através dessas propriedades que a gente vai conseguir resolver muitas questões, certo? E isso aí também vai valer para subtração. Ou seja, onde estão sendo realizadas essas somas aí, ó, nós podemos substituir pela subtração, que vai dar ok também, certo? Que vai ser válida, tá? Desde que apareça aí nessa ordem, tá bom? Lembre, essas letras aí, quando a gente vai resolvendo um problema, são substituídas por números, certo? No máximo, pode ficar ainda uma variável ou outra, uma letra ou outra, que é justamente o que a questão está querendo que a gente descubra, certo? Então, essa é a primeira propriedade, tá bom? Como é que a gente poderia ler essa propriedade? Ó? A soma, né?
a gente tem aí, ó, a primeira razão, né? A e B, A está para B, né? Então, nós temos a soma desses termos, né? Dividido pelo antecedente é igual à soma dos outros dois termos das outras razões, né? Está para o antecedente da segunda também, certo? E a mesma coisa ó, a gente tem na próxima, né? Só que agora vai estar sobre o consequente, tá? De cada razão. Então, vamos lá, basta memorizar isso aí, ó. A mais B sobre A igual a C mais D sobre C. E, né, pode ser também A mais B sobre B igual a C mais D sobre D. E lembrar que isso também pode ter uma subtração aí, certo? A menos B sobre A está para C menos D sobre C. E A menos B sobre B está para C menos D sobre D. Tá bom? Essa é a primeira propriedade. E nós temos essa outra propriedade aí, tá? Nós vamos ter só essas duas propriedades. Então, vamos ter, né? A está para B, assim como C está para D, implica, né? Que A mais C, né, está para B mais D, assim como A está para B, né? O que é que essa propriedade está dizendo? É que a soma dos nossos antecedentes está para a soma dos nossos consequentes, né? Lembrando lá dos termos da proporção, lá no início, tá? Essa teoria. É igual, não, assim vai estar, né? Então, vamos de novo. A soma dos nossos antecedentes está para a soma dos nossos consequentes, assim como, né, A está para B. E, né, de novo, a soma dos nossos antecedentes está para a soma dos nossos consequentes, assim como C está para D, tá? Então, a gente somou, né? O que tinha, os antecedentes, né, de cada razão, colocamos lá como antecedente geral. Depois, somamos os consequentes das duas razões, colocamos lá como consequente geral. E vai estar, né, tanto para uma razão, né, a primeira razão da proporção, quanto para a segunda razão da proporção. Tá vendo? Isso não alterou. E isso também vai valer para a subtração. Ou seja, onde está aí representado esses sinais aí de mais, né? Tanto no A mais C quanto no B mais D, pode ser substituído por menos. Só não pode misturar, tá? Soma com subtração. Se é soma, os dois são soma. Se é subtração, os dois são subtração. Tá bom, gente? Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês sobre razão e proporção, certo? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.